Depois de mais de um mês, pessoas, sem postar vídeo, eu finalmente estou aqui para fazer uma coisa que eu geralmente não vejo ninguém fazendo. Pelo menos não é comum, né? Enfim, hoje o que eu vou estar fazendo é o que está exatamente escrito aí no título do vídeo, né? Eu vou estar fazendo o overclock naquele notebook ali que eu mostrei, né? O unboxing dele, ele chegando no último vídeo, lançado há praticamente um mês atrás. O que nós vai estar fazendo nesse notebook aí? Deixa eu explicar mais ou menos. Porque é meio óbvio, né? Quem já entende um pouco aí de informática, de PC, seja Intel ou AMD, sabe muito bem que fazer overclock num notebook é uma coisa assim praticamente impossível. Pelo menos no processador, né? Ao menos que você tenha um notebook aí extraterrestre, né? Uma coisa muito fora do comum. Não é que nós, meros mortais, usuários de Asus, Acer e sei lá, HP temos, ou Dell, né? Enfim, você sabe muito bem que não dá para fazer overclock em processadores desses tipos de notebook, pelo menos não normalmente. Enfim, CPU, né? CPU. E a GPU? A GPU dá para você fazer overclock. Inclusive aqui nós temos uma GT 720M quase completamente overclockável. Por quê? Você tem clock, né, da GPU, então core clock, e você tem memory clock, que seria o quê? Clock da memória. Pois bem, o que nós vai estar fazendo aqui então? A gente vai estar mexendo principalmente para ganhar o desempenho no clock da memória. Mas eu vou estar mostrando isso aqui para vocês na prática, né? Porque ficar falando aqui não adianta de porcaria nenhuma. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo assim, rapaziada, avisem aí nos comentários que eu trago mais, tá? Eu vou estar começando aí pelo ilustre GTA V, porque eu acho que é o jogo mais pesado que eu tenho aqui. Ou Prototype 2, eu acho que é um desses dois. Mas eu vou estar começando por ele porque eu gosto muito de GTA, cara. Não sei porquê, eu sempre gostei muito do GTA V, do 4 também, o GTA 4 eu acho espetacular por causa das físicas, mas infelizmente eu não tô com ele aqui, mas enfim, vai no GTA V mesmo porque é GTA, mano, se é GTA é pesado, ou melhor, é velho, né, pensa num joguinho velho. Inclusive esse notebook aqui de 2013, o GTA acho que foi lançado em 2013, então faz sentido ele conseguir rodar relativamente bem, né. Isso aqui é mais uma vez um daqueles vídeos sem roteiro nenhum que eu tô fazendo, mas tem um propósito, que é simplesmente mostrar para vocês o que o notebook não é capaz de fazer. Enfim, eu tô aqui com o overlay do MS Afterburner, no caso o Riva Turner Statistics, acho que esse é o nome. E aí a gente tem aqui, ó, já a GT e o 5 configurado aqui, uso, temperatura e a frequência, né, dos núcleos. Eu, no caso eu coloquei a frequência do núcleo da GPU porque nem eu sei, eu acho que eu coloquei isso aqui só pra perceber quando tá tendo algum tipo de queda de clock por causa de temperatura. Porque, rapaziada, é uma coisa que eu vou dizer pra vocês. Essas GT, elas esquentam muito, mas muito mesmo. Eu sei que é de notebook, tá? Eu sei que são notebook e eu sei que vocês estão estranhando esse 60 FPS estável aqui com essa linha extremamente lisa, mas é porque a resolução tá baixa pra um caramba. No vídeo não dá pra perceber, mas agora dá pra perceber. Tá? A nível de pixel mesmo, você consegue enxergar os pixels. Prontinho, peguei um carro aqui de forma completamente lícita e permitida legalmente no GTA, né? Basicamente é o seguinte, a gente tá aqui com uma média de 40 e poucos frames, né, por aí. Aqui com o i5, com um pequeno undervolt, tá? Eu vou mostrar daqui a pouco o undervolt nele para vocês entenderem como isso mais ou menos afeta, porque se tivesse aqui sem o undervolt já tá muito mais quente. E isso tá... Pera aí, deixa eu citar um detalhe. Isso que esse i5 e essa GT, acho que é nessa ordem, fica i5 e GT dentro do notebook aqui. Eles estão os dois com pasta térmica trocada e limpeza feita. Eu fiz isso, tá? Nesse um mês e pouco que eu tava afastado aí do canal, eu fiz isso. E é o seguinte, não mudou muita coisa não, cara. Não, só tipo, baixou de 90 graus para 70, sei, mas o que dá para perceber? É que o sistema, esse sistema que esses Asus aqui usam, que é tipo, é um heat pipe basicamente compartilhado entre GPU, CPU e tem uma única saída com uma fan que é fraca. Eu não sei se vocês vão escutar, mas eu vou colocar aqui perto. Vou ver depois na edição de vídeo se pegou, mas a fan é fraca, cara. Ela é fraca. Pra um heat pipe assim, mano, tinha que estar uma turbina de avião isso daqui. Vamos parar de enrolar logo aqui e vamos pro que interessa, né? Que é o overclock em si. O que nós vamos começar fazendo aqui?
Primeiramente, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar pegando aqui o Core Clock e jogando no máximo. Por quê? Por que você vai estar fazendo isso? Você não vai crashar? Não vai crashar, simplesmente porque essa GT aqui, pelo que eu testei ela até agora, estou trazendo isso aqui agora para vocês, essa GT ela já tem uma BIOS um pouco limitada. Por exemplo, aqui 162 MHz é o máximo que ela suporta de offset a mais, certo? É o máximo. Mas eu tenho quase certeza que se a BIOS disso daqui tivesse modificada para aguentar um pouquinho mais, ela ainda iria um pouquinho mais. Eu acho que isso aqui foi alguma questão de segurança que o pessoal da ASA e os engenheiros acabaram impondo. Não sei porquê, mas o que eu descobri é o seguinte: a memória aqui tem um limite também. Ela só vai até 192. É assim, 192 não, né? Seria tipo 200. Isso aqui seria o limite, mas o estável é um 192 por aí. O que acaba acontecendo? Isso daqui dá sim uma diferença, mas não é muito notável se você, por exemplo, tentar jogar o jogo em tela cheia. Por isso que, inclusive, vocês podem estar vendo, a resolução do notebook está distorcida, né? Ela está meio esticada. Por quê? Porque a resolução do meu GTA aqui não tá aquela 1366 por 768, né? Aquele padrãozão de notebook mais antigo assim. Se eu vier aqui, ó, vocês podem estar vendo que tá no mínimo, no caso o máximo do mínimo, né, que GTA que aguenta, que seria essa resolução aqui. Talvez daria para baixar mais, mas eu não vou fazer isso, senão meu jogo vai virar uma manteiga, né? Vai virar uma pintura pixel art. Não adianta você esperar, né, que seu notebook aí vai rodar se você fizer isso que eu tô fazendo aqui, se não tiver com tudo no mínimo, tá? Porque aqui o meu tá tudo no mínimo, tá? Tá o máximo desligado. A única coisa que eu deixei ligado é o motion blur. Por quê? Não sei. Não me pergunte porque eu deixei o motion blur ligado. Eu tenho essas coisas estranhas. Tem gente que odeia motion blur. Eu sempre, por algum motivo, gostei de motion blur, ver a imagem toda borrada. Depende do jogo, né? Mas o GTA em si, a diferença é pequena. E a diferença que você vê é só quando você mexe a câmera, praticamente. Tipo, se você faz isso aqui, aí você vê o motion blur. Se você desligar o motion blur ali, você vai ter a experiência igual, sem o borradinho leve que o GTA tem. Eu acho que o pessoal da Rockstar não gostava muito, né, de motion blur. Enfim, eu tô enrolando muito, que já tá com o overclock aplicado, né, eu acabei nem mostrando isso direito, mas eu vou mostrar a diferença, né, porque ninguém... Que PCista que quer ver fluidez do jogo? A gente quer ver números, né, nós queremos ver números, a gente não quer ficar vendo fluidez do jogo, não quer jogar, a gente não quer jogar. A gente quer ligar a porra do MS Afterburner e botar número. Que é legal ver número crescendo. Entendeu? É legal, é simplesmente legal. Não pergunte, você que não gosta disso, tá assistindo esse vídeo por algum motivo, muito obrigado, mas finja que a gente tá jogando. A gente não tá jogando, na verdade, a gente só gosta de ver número por, sei lá, velho, que porcaria que é essa que a gente tem. Enfim, média de 40, eu já tinha mostrado ali pra vocês. O que eu vou estar fazendo? Vou estar vindo aqui, ó, 200. Tava 40 frames, certo? Dá uma olhadinha no que vai acontecer com os nossos frames. Olha que legal. Quase porcaria nenhuma. Por quê? Porque eu simplesmente estou numa cena que não pesa muito pra GPU. Vocês podem estar achando que tá pesado, mas não tá, gente. Isso aqui tá frio. É porque vocês não viram ainda. Vocês não viram. Então o que eu tenho que fazer aqui para descobrir o potencial do notebook? Eu preciso sair dessa área aqui. Basicamente, usar ele. Que aí é onde você vai ver a diferença. Vocês podem estar percebendo ali, por exemplo, que está numa média de uns 50 frames agora, certo? É isso que faz a diferença. Por mais que pareça que não, essa é a diferença. No overclock de notebook, dificilmente você vai perceber muito número parado. Ao menos que você esteja jogando um jogo tipo Hollow Knight. Aí você vai perceber uma boa diferença. De uns 40 frames a mais. Eu tô falando isso porque eu testei, tá? Não tô só supondo. Mas se você tiver um pouco de sorte, talvez você consiga pegar um pouco mais de FPS. Eu tô impressionado, na verdade, com a temperatura que não tá passando muito dos 85 graus, porque normalmente isso aqui esquenta pra caramba, mas tudo bem. Vocês podem estar vendo então ali no frame time ou simplesmente no FPS, né? Seria o mais certo, eu acho, de dizer. O FPS não tá passando muito de 50 e poucos ali, ó, só porque eu falei passou, e não tá caindo abaixo de 40, né? Então tá uma experiência que já usei um i3 de segunda, um i3 2100 com uma Intel HD 2000. Eu acho que isso aqui tá maravilhosamente bem jogável. Mesmo que depois eu tenha mudado para um PC infinitamente mais forte, cara, eu ainda aceito isso aqui. Eu acho que isso aqui tá jogável pra caramba, tá?
Ó, tá jogável. Pra mim isso aqui é jogável, tá? Se pra você precisa ser Enzo e precisa de 240 FPS numa engine do GTA V que não roda 240 FPS, sei lá. Tem alguma frescurite, aí, mano, aí é outra história. Entendeu? Eu, pessoalmente, eu acho que isso aqui tá uma delícia de jogável. Ainda mais pra um notebook que eu paguei tão pouco. Eu acho que isso aqui tá maravilhosamente jogável e tá perfeito. Entendeu? Ó, pá, bateu 60, ó. 60, rapaz. Bateu 60. Segurou 60. Ô, louco. Não, esse aqui já é PC Gamer. Aqui já é notebook gamer, rapaz. Aqui já bate aqueles Acer Nitro. Confia. Ó, aqui deu uma estabilizada legal. Aqui vai ser a diferença que eu posso matar a questão, a cerne do problema. Vou vir aqui e eu vou estar desabilitando aqui o nosso overclock. E eu acho que vai cair dos 60. Vai cair dos 60. Ele tava meio que nessa base ali de 60, vai cair de 60. Ali, ó. Ó. Não é efeito placebo, tá vendo? Eu desliguei e caiu dos 60. Eu vou voltar. Eu vou voltar e passar pela mesma cena de novo. Certo? Eu vou voltar aqui, ó. Só pra vocês verem. Você vê que a temperatura também cai um pouco, né? Mas enfim. Vou voltar e vou passar de novo. Ó. Passar de novo. Ó. Ó, tá vendo que não tá 60? Não tá em 60, tá vendo? Não tá em 60, ó. Passei da ponte, não ficou em 60. Aqui tá um bom cenário pra mostrar isso. Ó, liguei o overclock, ó. Fiz o overclockzinho aí, ó. 162, 192. Ó, vou voltar de novo, só pra vocês verem mesmo. Eu não tô... Isso aqui não é zoeira, o overclock realmente funciona. E você consegue realmente ganhar desempenho fazendo overclock em notebook. Pra você ver. Ó, 60, ó. 60. 60 FPS. Ó, passei aqui, ó. Não caiu abaixo dos 50. No outro, dropou pra 40, 42, 43. Então, você vê que a diferença sim tá aí. Só que você só percebe ela jogando. Você parado não vai conseguir perceber por quê? Porque a GPU parada não tem muito o que processar. Agora, quando você está se mexendo, tem texturas, tem modelos, tem um monte de coisa para ser carregada na memória da GPU. Inclusive aqui não tem o uso, né? Mas o uso de memória da GPU, mas está usando uma quantidade razoável, tá? Em torno de 1 GB que usa mais ou menos o GTA. Ele usa em torno de 1 GB. Em torno de 1 GB. Então ele consegue tancar, mesmo tendo só 2 GB de VRAM, essa GPU aqui. Você vê que ela tanca muito bem o jogo. Tudo no low, claro. Com resolução baixa, claro. Mas, mano, é um notebook de 2013. O que você esperava, né? Esse notebook, inclusive, a Asus construiu para ser barato. Entendeu? Ela construiu esse notebook para ser barato. Ele não... A ideia dele não é ser algo muito top. Por isso, ainda mais que ele só tem esse heat pipe compartilhado, né? Ele não tem um sistema de arrefecimento ali que foi realmente feito para jogar. Mas tu consegue empurrar. Vai empurrando com a barriga, né? O jogo. Tu consegue rodar. Enfim, chega de GTA já. Acho que já deu pra entender. Deu pra entender que roda. Ah, roda online? Não sei, rapaziada. Não deve rodar, tá? Não deve. O que pra mim é rodar? É ser jogável. Não é ser 60 FPS, não é ser 90, 100, 140, 120, 240, o que for. Pra mim, rodar é o jogo ser jogável. Ou seja, você abrir e conseguir jogar. Sem ser o mouse fica uma porcaria, sem você conseguir basicamente acertar um tiro no jogo. Se você não conseguir acertar um tiro no jogo, tá injogável. Basicamente isso. Ou você é muito ruim. Enfim, próximo jogo que eu vou estar abrindo aqui. Como muitas pessoas eu acho que não jogaram Prototype 2, eu não sei mais ou menos como é que é a fama desse jogo. Jogo bom pra caramba, mas eu acho que ele não chegou a crescer tanto assim ao ponto de várias pessoas jogarem. Então eu vou pegar um jogo mais comum. É o quê? Minecraft. Minecraft não tem um ser humano nessa face dessa terra que acho que não tenha jogado nesse jogo. Confia que não tem. É foda. Eu acho que os norte-coreanos não jogaram. O que tá fazendo? Eu vou estar entrando aqui na versão Fabric 1.21.11, que tá com algumas... Acho que umas dezenas de mods, não chega a ser centenas. Alguns mods aí de otimização. Coisa simples, não tem nada muito pesado não. Não é mod pack de 10 gigas, não. E eu vou estar entrando aqui para fazer algo que eu não fiz, certo? Eu não fiz. Como eu falei no começo do vídeo, esse vídeo não tem roteiro, né? Eu acho que eu preciso de ideias nos comentários, velho. Por favor, manda alguma coisa nos comentários, rapaziada.
umas ideias de coisa pra fazer, porque tá complicado. Eu tenho um PC e um notebook, essas vocês mandam ideias de coisas pra fazer. Enfim, eu vou ter que fazer isso. Eu me sinto obrigado porque eu não testei isso ainda e eu vou ter que colocar uma shader. Mano, eu vou ter que colocar uma shader. Eu ainda não fiz isso, certo? Ainda não fiz. Eu vou ser obrigado a fazer. Porque, eu juro, eu não testei. Eu testei algumas coisas antes, testei o overclock e tudo desse vídeo, mas ele é sem roteiro. E eu não testei shader, então eu vou testar isso agora. Eu só vou estar entrando aqui, ó. Tô no survivalzinho normal. Eu vou mostrar a primeira diferença, como é que fica, né? Normal, tipo, gráficos vanilla, assim. Com overclock e sem overclock. E em seguida eu vou estar botando uma shader só pra fazer graça e ver se esse processador explode ou se a GPU queima alguma coisa. Não que eu queira, é claro. Mas o que seria um vídeo de overclock sem um Minecraft com shaders, né? Enfim, esse mundinho aqui tá meio seco, ó. Deixa eu dar uma... Tá meio complicado esse mundinho aqui, porque eu criei e parei aqui no meio do nada. No início ainda, né? Eu tava meio que jogando pra testar o desempenho. Enfim, esperar dar uma estabilizada aqui nessa área, porque o processador ele tá em 100%. Inclusive, se você quer jogar Minecraft, é um tipo de processador que eu nunca recomendaria você pegar esses processadores undervolt da Intel, certo? São terríveis. Se você tá garimpando aí um processador, ou melhor, garimpando um notebook, né? Com um processador U, cara, só foge, tá? Se seu foco... Eita, bicho. Eita. Meio coração. Nem fazer nada. Que tá com Gamer Rule Keep Inventory, né? Mas enfim, se você tá procurando um PC, um notebook, o que seja, e você encontrar qualquer coisa parecida com um processador, com aqui no final, o processador ser assim, i5 tal, T ou U, irmão, fuja, tá? Fuja. Porque simplesmente, se seu foco é Minecraft, você precisa não de uma GPU, mas da CPU mais forte que você puder. Pega com QM, ou no final do processador, né? QM, M, K, nada. Essas letras aí, que não sejam T ou U. Eu acho que só são essas duas. Por quê? O T é um processador de desktop, só que otimizado para gastar pouquíssima energia. E o U é um processador undervolt, então eu não sei qual que é pior. O bom do undervolt para notebook é que ele gasta pouca bateria. E se você fizer undervolt num processador undervolted, você tem uma máquina de eficiência bruta. Ou melhor, uma máquina de eficiência eficiente. Seria tipo isso. Enfim, vamos estar fazendo aqui o overclock nesse cenáriozinho aqui, ó. Com neve, tudo que eu acho que tá perfeito. Que porra é essa? Tá aqui, ó. Vamos colocar um pontinho aqui em cima. Eu acho que eu vou ter que deixar de dia. Pera aí. Aí, ó. Time set day. Colocar o weather pra... Ah, não. Vai ficar assim mesmo. Nevando. Mais pesado. Vocês podem estar vendo aí que o uso do processador já está estabilizado, né? Ali mais para baixo. Então ele não está gerando chunks. Ele no máximo está carregando elas. E tá ali os seus 70 e poucos FPS. Considerando que eu tô com 8 chunks, certo? Estou com 8 chunks ali. 8 chunks, blá blá blá. E com todos os gráficos possíveis no máximo aí. Ó. Só tá sem shaders. Então, vamos fazer a comparação rapidinho aí. Vamos deixar num único frame, assim, né? Numa única cena. E vocês podem estar vendo aí que tá nos seus 60 FPS. Bonitinho. 60. Tá, esse jogo não faz sentido nenhum. Perdão, gente. Não faz sentido. Tá bom, só tá 60. Vamos fingir que tá 60. Agora tá 70. É mais 60. É um copo, um copo no meio. Ele tá meio cheio ou meio vazio. É literalmente isso aqui. É 60, é 70 ou é 60? Eu acho que tá mais pra 70. Acho que tá mais pra 70. Vamos lá. Então, pegar um MSI e aplicar o overclock supremo e torcer pro Java não crashar, porque ele gosta de crashar, né? Vamos ver, vamos ver. Olha aí, rapaziada, subimos 10 FPS, 10 FPS, dá pra considerar 10 FPS. Por quê? A base, ó, você vê que a base já subiu, assim como a temperatura. Eu acho que passou. Inclusive, tá bom, não tá ruim não, tá bem legal isso aqui. Vocês não conseguem ver aí porque obviamente, isso aqui não é um PC gamer e meu celular não é um PC gamer. Não, quer dizer,
Meu celular não é um celular gamer, ou sei lá o que que é, que tem uma câmera boa, seria um iPhone, um Samsung, alguma coisa assim. Então eu não tô gravando a 60 FPS, vocês não vão ter uma noção boa de movimento com esse vídeo aqui. Mas eu posso afirmar que para um notebook que tá renderizando uma cena com essa miserável de neve diabólica do Minecraft, que laga pra um caramba isso aqui se você tiver um processador fraco, eu diria que isso aqui tá muito jogável. Mas como eu sou do mal, confia. Não sou não, gente. Eu vou colocar no espectador e eu vou gerar chunk com isso aqui. Nossa senhora. Meu Deus. Por que eu faço isso comigo, né? Ou melhor, com minhas coisas, né? Não vai carregar, não adianta esperar. Não é possível. Eu virando a câmera, eu virando a câmera como se fosse virar do jogo, né? Não aguenta, não aguenta. Realmente não vai rolar. Tem que ficar paradinho aí, porque esse processador, por isso que eu falei, é uma carniça. Você vai jogar alguma coisa com ele dentro do Minecraft, né? Jogar algum mapa, alguma coisa que requer muitas chunks, cara, esquece. Porque esses processadores eles são muito lerdos. Você vê que, assim, ele tá rodando no máximo a 2.3. Ele tem um 2.6, certo, esse processador, mas ele mal atinge isso porque a Intel o Turbo Boost da Intel para um núcleo, né? Uma coisa ridícula, mas enfim. Talvez se fosse para os dois núcleos, o Turbo Boost, os 2.6, aí eu poderia estar uns 90 e poucos FPS em vez de estar esses 85 ali. Enfim, dito tudo isso, como vocês podem estar vendo o desempenho aí, né? Ele tá bem estável para um notebook desses. Mas vamos ser bem sinceros, não é o suficiente, né? A gente quer ver mais gráficos, né? Porque o Minecraft tá um pouco saturado já, esses gráficos sem textura. Não, mentira, tem uma textura aqui sim, é só porque não dá pra ver direito. Enfim, vamos tá fazendo a coisa que você nunca deve fazer, que é fazer overclock na tua GPU e rodar shader do Minecraft ao mesmo tempo. Nunca faça isso, tá? Isso aqui é porque eu sou doido mesmo. Tem altas chances de eu dilacerar, eu acho que minha GPU fazendo isso aqui. Mas como não vai ser por muito tempo, eu acho que é mais seguro. Mas, tipo, não faça isso, tá? Não faça. Não faça overclock de GPU sem fazer um undervolt ou coisa parecida e vá jogar Minecraft com shader. Você tá pedindo pra matar a tua GPU. Eu acho que é meio óbvio isso, não precisava dizer isso, né? Tá pegando essa shader aqui, cara? Qual que é a shader mesmo? Porque não há roteiro aqui, né? Não há roteiro. Não temos roteiro. Não temos. Vou pegar isso aqui, ó. Eu acho que crashou. Ou não. Não crashou coisa nenhuma. Esse PC é brabo. Nossa senhora. Nossa senhora. Meio seco isso aqui, rapaziada, hein? 15 FPS tá. Eu acho que tá meio seco. A temperatura não tá muito seca, não. Ela tá meio úmida. Eu já tô sentindo aqui derretendo. Enfim. Nossa senhora, que carniça. Tá, agora tá ruim, tá? Agora, eu acho que dá pra perceber isso em vídeo também, mas pelo menos tem um motion blurzinho bem leve, né? Ou eu tô alucinando? Eu acho que eu tô alucinando. Enfim, tá 15 FPS aí, né? Não tá muito jogável, não tá muito legal. Isso já com o overclock, que tá bem visível aqui, o motivo de você não poder jogar estavelmente, né? Ó, o nosso overclock caindo, ó. Tá vendo? É por isso que eu deixei isso aqui, agora eu lembrei. Eu coloquei isso aqui justamente para ver, ó, 88 graus e tal. Realmente não dá para sustentar um overclock dessa forma aqui. Isso é que tá 15 FPS, né? Deixa eu deixar no Effects. Ué, que era pra ter no Effects, o shader fica desligado? Eita, eu vi trintinha. Eu vi trintinha. Ô, louco. Não tem nada, né? O shader literalmente virou vanilla. Literalmente virou vanilla o jogo. O jogo não mudou nada com essas shaders. Ah, não, colocou só uma coisinha no fundo ali. Mas o resto continua igual, né? Isso aqui não é uma shader, né? Vamos ser sinceros, isso não é uma shader. O shader tem que ter belas sombras e tem que ser relativamente leve num PC desse aqui. No caso, para esse PC, né? Quer dizer que todas têm que ser leves. Porque imagina se todas as shaders não tivessem sombras, né? Seria muito estranho. Eu preciso pegar alguma coisa leve, mano. Pior que eu não conheço de shader, viu? Ah, eu acho que eu sei uma. Eu sei uma que eu já joguei uma vez no meu outro notebook. Que eu só fiz um vídeo aqui no YouTube sobre ele. Mas eu lembro, era Potato Shaders. Eu acho que era essa, tá? Não tenho certeza. Pode não ser. Mas era um shader bonitinho que rodava bem. O Sony Vaio. Tá, eu acho que talvez era essa. Eu acho que era essa. Porque ele era bem levinho, cara. Tipo, ele era bonito, mas bem levinho. Será que era esse aqui mesmo, cara? Eu posso estar confundindo, mas
Pelo desempenho, aparentemente deve ser esse aqui mesmo. Eu rodava ele com a Intel HD 4400, eu acho. Ou era 4000? Acho que era 4000. Eu não sei, mano. Pior que eu não tenho certeza agora. Olhando assim, eu não tenho certeza se é esse shader aqui. Deixa eu tirar. Ah, é esse aqui sim. É esse aqui sim. É eu que jogava com a resolução baixa. Vocês podem estar vendo então que rodou. Inclusive, tá pegando um pouquinho de calor aqui nessa. Só um tiquinho de calor. Mas enfim. Sem undervolt no processador seria pior, confia em mim. Você pode aí jogar 30 FPS, ó, se você gosta de um joguinho mais bonito. Apesar que branco tudo aqui não tá dando pra perceber muita coisa sobre a beleza do jogo, né? Você vê que ele é como se fosse um color grading, esse shader. No... Na câmera aqui não dá pra perceber, tá? Vou ser bem sincero, eu tô olhando assim pela lente. Não dá pra perceber que tá com shader ou sem shader. Tipo, parece que eu tô jogando só o jogo vanilla mesmo. Talvez em tela cheia dê pra perceber, não sei. Tá de cima aqui pra ver se dá pra notar uma diferença. A diferença principal aqui, por mais que não dá pra mostrar exatamente no vídeo, porque por algum motivo o celular não tá captando as cores da tela, tá? Meus olhos estão vendo, eu tô vendo aqui, mas por algum motivo meu celular não tá conseguindo captar as cores da tela. Deixa eu ver se eu desabilitar um pouquinho aqui, desligar um pouquinho a luz. Não, ó, continua aparecendo vanilla. Mas pra mim, eu juro, tá? Que tem um color grading. Eu consigo ver que, tipo, essa madeira pra vocês tá marrom, certo? Aqui no vídeo. Pra mim, ela tá meio avermelhada, entendeu? Ela tá levemente avermelhada. Deixa eu ver, ó, se dá pra notar a diferença entre o shader, naturalmente aqui no vídeo, né? Sem shader com shader. Ah, dá pra perceber sim, tá um pouquinho mais avermelhada. Realmente a lente do meu celular não capta direito as cores, né? Ela não pega direito, mas se você notar, tem. Ó, ele capta assim uma leve diferença. Eu sempre achei ele bonitinho por causa disso. Ele tem um color grading que deixa, por exemplo, o céu mais azul, deixa o verde levemente mais azulado. Então, tipo, deixa o color grading do jogo um pouco mais bonito. Inclusive, o sol ali virou uma bola redonda, meio estranha, que não é um sol de verdade. Eu não sei porquê. Acho que não carregou o sol. Simples assim. E não tá muito legal, principalmente questão de temperatura. Mas, como vocês podem ter visto, realmente overclock no notebook funciona. Vou tirar aqui o overclock só pra ver o que acontece. Deixa eu dar uma olhada. Não aconteceu muita coisa não, cara. Sinceramente, ali é só esquentar à toa. Você vê que eu tirei o overclock, ele caiu de basicamente de 20 para 19. É uma margem de erro quase. É que nesse caso aqui a gente tem que lidar meio com os extremos, né? Ah, não. Foram uns 2 FPS, pra falar a verdade. É uns 2. Eu não sei se paga a temperatura, tá? Não sei se paga a temperatura. Eu acho que não. Por isso mesmo que eu deixei, inclusive, uma versão aqui, ó. Esse aqui era o segundo, que eu tava mostrando com overclock. E o primeiro preset aqui é basicamente isso daí, ó. Eu coloquei um leve underclock no core para dar uma esfriada e coloquei um 120 na memória, que seria o mais correto se você quer fazer, né, um overclock na GPU do notebook, você fazer isso aqui, porque dessa forma aqui você acaba não esquentando, ou melhor, você acaba até resfriando um pouco a GPU, que nesse caso desse notebook aqui, com uma heat pipe compartilhada já fica muito quente. Vocês puderam ver ali, né? Mostrei no GTA e no Minecraft também, chegou a 88 graus e tudo. Enfim, a melhor forma que você faz para ter o desempenho assim bom e também ganha uns 3 FPS a mais é você simplesmente tirar a clock da GPU e dar clock para a memória. Porque em geral, o que dá desempenho aqui nesses jogos, cara, é basicamente memória. Tá? É basicamente memória. Se eu conseguisse aqui, vamos supor que por uma mágica, né, a DDR3, né, uma memória DDR3, né, GDDR3, né, memória de vídeo, uma memória RAM normal, né, que é a GT, essa que usa. Se por acaso eu conseguisse, por exemplo, botar essa memória que por padrão roda 800 MHz, quando tipo, ele fala 800, mas de efetivo é 1600. Se eu conseguisse passar, tipo, de 1600, vamos supor, de alguma forma, para uns 2400, que seria basicamente frequência de DDR4, né? Cara, isso daqui ia ganhar, sem brincadeira, uns 20, praticamente uns 20 FPS. Ia de lagado, assim, de meio estranho desempenho, para praticamente lisinho. Só com a frequência da memória. Infelizmente não dá, por quê? Primeiramente, essas memórias elas não foram feitas para isso. Segundamente, eu não tenho nem como fazer aumentar a tensão, né? Não tenho nem como aumentar a tensão dessas memórias. Segundamente, não existe, tá? Eu sei. Só falo brincando assim mesmo.
Então não tem muito o que fazer. Você não tem muita margem, né? No notebook você tem que meio que dar essa otimizada e tal. Agora, por último, pra acabar, terminar o vídeo, espero que vocês tenham gostado, inclusive. Ou talvez não. Se não gostou também, deixa um comentário aí, seja sincero. Eu prefiro que você comente do que você não comentar nada e só fechar o vídeo. Então, por favor, comente alguma coisa. Esse aqui é o undervolt que eu tô usando, tá? Eu tinha testado com 62.5 milivolts aqui negativos pro CPU Core e o cache desse 4200U, né? Não tem o nome dele aqui, tem sim. Eu tinha testado aí um pouquinho mais pra cima, assim. Só que eu acabei vendo que dá pra baixar um pouco mais a questão do undervolt. Então eu só baixei só um pouquinho, tipo, tava assim. Eu coloquei pra 64. Então, você sempre precisa colocar no CPU Core e no cache. Acho que eu posso trazer um outro vídeo explicando sobre isso. Como fazer undervolt, né, na tua CPU. Se ela for compatível com isso. A não ser por BIOS ou... Enfim, posso trazer um vídeo explicando sobre isso. Mas em geral é só você ter o throttle stop, né, esse programinha aqui. Muito útil. E você simplesmente vem aqui, né, em Fiverr, FiVR, né, esse FiVR ali. E tá baixando o offset do CPU Core e do CPU Cache e depois aplicando. Mas eu não recomendo que você faça isso daqui sem antes entender um pouco como essas coisas funcionam. E outra coisa que tem nesse i5 aqui, ele não tá puro, tá? Como vocês podem ver, ele não tá puro, ele tá meio envenenado. Ele tá meio envenenado. Os limites de energia dele, ambos estão meio que desbloqueados, né? Ele tá com um limite de energia bem acima do que seria o padrão. Isso significa o quê? Que eu consigo extrapolar aqui numa boa o limite padrão dele de energia, que seria lá pelos 12 watts, acho que uns 12 watts. E por padrão ele usaria uns 15 watts, tipo assim, sem você fazer nada. Vamos supor, sem mexer em nada, ele usaria uns 15, uns 17 watts, talvez. Eu acho que no turbo, sem undervolt. Só que quando você combina um undervolt, que vai fazer o quê? Vai basicamente tornar o processador mais eficiente, ou seja, ele vai ter que gastar menos energia para continuar gerando o mesmo trabalho ali que ele está fazendo. Isso é muito legal. Então, porque basicamente você reduz a temperatura, né? Você acaba reduzindo o custo térmico que ele teria ali. Não vai ter mais tanto calor. Produzindo a mesma quantidade, você vai gastar menos energia para produzir a mesma quantidade de performance. É incrível, é maravilhoso o undervolt. Mas sem o TPL aqui aumentado, o que que acontece? O que que é TPL? É basicamente você aumentar essa tabelinha ali. É como se você estivesse aumentando os power limits, que seriam os limites de energia. Quando você aumenta isso, você basicamente desbloqueia o teu processador em questão de energeticamente, por quê? Na tomada, se sua fonte tiver 65, 95 watts, quanto mais melhor, né, nesse caso aqui. Ele vai poder deixar o processador correndo livre, entendeu? Você vai poder abrir o jogo ali, o jogo vai puxar o processador pra caramba. E ele não vai ficar gargalado por energia. Ele não vai ficar com um gargalo de energia. Que isso acontece muito. Às vezes você acha que seu notebook está rodando mal. Às vezes não é porque ele é ruim. É porque ele tá sem um SSD sujo, né, internamente. Ele não tá com pasta térmica boa. 3 coisas basicamente que você precisa para fazer um notebook que é ruim passar a ser bom. Botar SSD, limpar e botar pasta térmica nele, no processador, né, fazer limpeza e troca de pasta térmica. E por último, fazer isso daqui. Fazendo esses 3 passos, cara, tu faz até PC rodar muito melhor. Basicamente, colocar um SSD, fazer limpeza e troca de pasta térmica para melhorar fluxo de ar e a troca térmica entre o heat pipe, né, que seria o cobre ali, e o contato, né, a superfície de contato do processador e o cobre, vai ajudar a resfriar muito mais. E por último, você usar programinhas como esse daqui e ajustes de BIOS e blá 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 blá. Você só precisa entender um pouco, né, pra você não fuder com o teu PC, porque isso aqui pode fuder com o teu PC, com todas as letras, entendeu? Então, tomar cuidado com isso daqui. Você pode corromper dado, você pode queimar a tua GPU, pode fazer uma pancada de coisa, mas enfim. Tomar cuidado, né? Se tomar cuidado, se for uma pessoa mais cuidadosa, tu consegue aí ter um bom, tá? Uma grande vantagem. Porque se pegasse o mesmo notebook aqui e do outro lado, tu ia ver que esse daqui ia se desempenhar muito, mas muito acima. Com overclockzinho leve, underclockzinho ali, undervolt ali, TPL desbloqueado ali, os power limits desbloqueado ali, blá blá blá. Soma tudo isso, SSD, um Windows leve, Windows 10 Enterprise que eu uso. Você soma tudo isso e ele ganharia facilmente de um notebook idêntico a esse, sem essas configurações
que eu fiz aqui. Então é coisa simples, cara, que às vezes te rouba assim 15 minutos de configuração e faz uma diferença imensa na velocidade do teu PC. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Fiz ele aí com todo carinho, por mais que não tenha roteiro nenhum. Enfim, espero que vocês tenham gostado dele. Se vocês tiverem gostado, deixem um like, um comentário. Só interage com o vídeo, por favor, porque isso aí ajuda o YouTube a mandar o vídeo pra cima, né? Ajuda o algoritmo aí a perceber que o vídeo não é uma completa merda, que talvez seja porque os meus vídeos têm uma qualidade um pouco duvidosa, né? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Fiquem até o próximo vídeo e fui!